que termina minha caminhada de 12 dias. Até mais. Tchau! Depois de uma jornada de 1.156 quilômetros, saímos na sexta-feira e chegamos no sábado às 8h45 na pequena cidade de Bardigas, na França, precisamente no sul. Um vilarejo discreto, cercado por campos abertos, casas de pedra clara e ruas silenciosas que pareciam ainda adormecidas naquela manhã. Bardigas não se impõe. Ela observa. E talvez por isso tenha sido ali, em meio à sua simplicidade serena, que senti medo. Era naquele ponto da Via Podiensis que eu deveria descer e começar a minha caminhada. No entanto, parada diante da paisagem calma, senti um medo silencioso, quase que constrangedor. Medo de não estar pronta, medo, principalmente, de não sentir o frio na barriga, a adrenalina que sempre marcou meus inícios no caminho de Santiago. Em vez disso, havia apenas uma tensão baixa, persistente, difícil de ignorar. A pergunta insistia repetitivamente: por que estou aqui? Preparei-me como sempre faço. Lanche, água, câmera, celular. Tentando me apoiar no ritual como se ele pudesse devolver algo que ainda não vinha. Usei o café da manhã em Bardigas para adiar a largada. A cada gole de café, observava o movimento lento da cidade acordando, esperando que, junto com ela, algo em mim também despertasse. Mas a mente seguia ocupada por dúvidas e incertezas. Talvez, ao longo dos próximos dias na Via Podiensis, essas perguntas encontrem espaço para se transformar. Talvez deem lugar às memórias que ainda não existem. Por agora, Bardigas fica para trás em silêncio. Não há muito o que fazer além de aceitar essa inquietação e seguir. Reiniciar, mesmo sem garantias. Dar o primeiro passo, mesmo sem entusiasmo. E
confiar que o caminho, mais uma vez, saberá o que fazer. Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. Tinha feito uma longa pausa, minha última vez no caminho foi em abril desse ano, na Páscoa desse ano. Voltei para o lugar onde eu tinha parado, que é em Bardigas. E hoje, acabei de sair do motorhome, ainda não estou no caminho, não estou me sentindo no caminho, na verdade. Eu vou precisar de um tempinho para mostrar alguma coisa para vocês, porque eu preciso voltar para cá. Eu ainda não dei nenhum bonjour, então vou mostrar para vocês assim que puder, vou conversar com vocês assim que puder, porque hoje é o primeiro dia de 13/14. Chegarei na Espanha, chegarei em Saint-Jean-Pied-de-Port. Quantos quilômetros farei? Ai, gente, é muita coisa. Então, tudo isso a gente vai conversar conforme vai passando os dias, as caminhadas, as etapas. Porque agora eu vou concentrar em mim, ou eu vou me concentrar em mim. É interessante pegar novamente a câmera na mão e começar a conversar com vocês, gente. Eu nem sei mais como fazer. Então, só vou me concentrar aqui no caminho e assim que puder, converso com vocês, tá? Ó. Estou 100% no caminho novamente, porque eu vi à minha frente duas pessoas caminhando com mochila, tudo, e eu não prestei mais atenção no caminho, eu tava curtindo. Só que eles foram para outro lugar, que não era o caminho de Santiago. Então eu tô voltando, eu devo ter andado agora, indo e vindo, uns 2,5 km. Então eu vou voltar e logo eu encontro o caminho novamente. E vai ser banhado. Ainda fiquei contente. O caminho vai direto no asfalto só, né? E não, vai banhado agora. Ah, gente, que loucura, porque eu fiquei contente de sentir essa adrenalina novamente, ou esse negócio, ai meu Deus, errei o caminho novamente, que louca. Mas eu vou prestar bastante atenção agora, a partir de agora. Mas foi bom para me sentir novamente aqui. E é bom! Olha só, era para entrar ali, ó. Então vamos lá. Agora achei o caminho. É seguir e seguir.
Olha, gente, que interessante esse mapa dentro da igreja aqui. Alguns caminhos mesmo na Europa. Esse que vem da Dinamarca. Todos eles se encontram em Saint-Jean-Pied-de-Port. Por isso que ele é tão importante. Olha só, esse é um pedaço da França, né? E aqui, esse vem da Polônia. Olha só. Passa por Verdun, aqui é Luxemburgo, mas eu não peguei esse caminho, porque esse caminho passa por Wetzlar e eu passei por Le Puy, aqui é a Alemanha. O meu caminho mesmo não mostra aqui, ou seja, ainda tem muitos outros caminhos, né? Esse daqui da Eslovênia, dessa região, Budapeste, que é na Hungria, né? Se encontra aqui em Salzburg, na Áustria, passa pela Suíça, França. Uau! Esse daqui vem de Bari, da Itália. Olha só, gente, pela Itália. Tem dois caminhos da Itália. Ó, esse e esse. Eles se encontram aqui, Montpellier, todos se encontram nessa região. Essa aqui já se encontra daí na Espanha, o da Itália. Muito interessante. Eu estou agora mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ou seja, não falta muito, falta 200 quilômetros para chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port. Só para vocês terem uma ideia quantos caminhos eles vão chegar aqui. E muita gente começa nessa fronteira para ir até Santiago de Compostela. Interessante. Durante todo esse processo de caminhada, desde o início, eu posso dizer para vocês que teve 2 vezes, agora a terceira, que eu tive medo de iniciar. A primeira vez foi o início, né? O primeiro passo. A segunda foi quando eu iniciei caminhando sem o apoio, né, fazendo tudo sozinha, como seria, como chegaria até os lugares, como encontraria albergue. E essa vez, hoje está sendo bem difícil para mim. Eu engordei bastante, eu caminhei bem poucas vezes, o cotidiano assim me engoliu depois de ter vindo para cá, de ter feito a última caminhada aqui. Isso foi na Páscoa desse ano e acabei não tendo mais tempo de fazer minhas caminhadas. Eu fiquei bem apreensiva, fiquei bem preocupada como que eu me sentiria hoje mesmo no motorhome. Eu até comecei a enrolar para sair, eu não estava entusiasmada para iniciar, bem preocupada mesmo, gente, de como seria e como está sendo. Eu estou bem lenta, meio que
Não me sentindo ainda no caminho, estou um pouco perdida ainda. Estou muito ainda no cotidiano, com muitos pensamentos do dia a dia, como se daqui a pouco eu tivesse que voltar e buscar filho na escola, fazer tudo o que precisa fazer, sabe? Eu sinto isso. É trabalhar, organizar, arrumar. Coisas que todo mundo faz, né, gente? Não estou me queixando, mas eu acho que é um dos grandes problemas que temos hoje em dia, é o grande número de tarefas a serem executadas e o pouco de tempo livre que temos, né? Então, eu vou continuar o caminho. Eu tô sentindo bastante o corpo hoje. Tô me sentindo pesada. Tá difícil. Tá bem difícil hoje o dia. Embora seja um caminho muito fácil, eu tô sentindo muita dificuldade. Eu tenho certeza, por experiência já, que isso durante os dias vai passar e eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir reforçada de novo. Minhas pernas vão criar os músculos que precisam para caminhar. Então vai tudo se ajeitando. É isso, gente. Queria compartilhar com vocês que não é sempre entusiasmo, sempre tudo maravilhoso. Maravilhoso disso tudo é ter tempo para fazer o caminho. Isso eu tô tendo. Eu tô muito agradecida, muito feliz com isso. Eu acabei de sair do vilarejo de Flamarens. Agora eu pego esse caminhozinho aqui. E o meu próximo vilarejo seria em Miradoux. 4 quilômetros até lá, gente. Depois tem Castet Aroi. 9 quilômetros. Cerca de 1 hora nesses 4 quilômetros. 2 horas até Castet. Bora? Acredito que não vai ser difícil. Até agora, assim, teve 2 subidas um pouco mais difícil, mas bem pouca coisa, gente. Eu que tô bem desgastada fisicamente, que eu tô sentindo bastante, senão não teria nada de dificuldade. Olha a visão daqui, é uma região muito agrícola, muito bonito aqui. Caminhar aqui na primavera deve ser incrível. Muitas vezes eu gosto de olhar para trás para ver por onde eu já passei. Ah, tava eu. E vem vindo. Esse caminho é beirando sempre o asfalto, sempre a estrada, ó. Uma área também agrícola. E assim vai por diante. Caminho bem tranquilo. Ele não tá escorregadio porque tem bastante grama, ó. Tá. Lógico que não é como se estivesse caminhando no asfalto ali, mas tá bem tranquilo. Meu próximo vilarejo já está à vista. Vou mostrar tudo quando eu chegar lá para vocês.
Eu estou caminhando já, deixa eu ver, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 4 horas. Eu fiz 15 quilômetros. Bem lenta, gente, bem lenta, não tô conseguindo. Por mais que eu me esforce, eu tô muito lenta, não é a velocidade que eu sempre caminho, e não teve quase, a maior parte do trajeto não foi de montanhas, nada, muito tranquilo, mas a minha parte física mesmo tá um caos. Eu tenho ainda a metade desse caminho, eu tenho mais 15 quilômetros pela frente. Eu espero fazer em menos, porque como é inverno, acaba que escurece muito cedo e eu não quero estar no escuro e caminhando. Eu acabei esquecendo também a minha lanterna, aquela bem forte, então eu vou tentar para o passo. Não sei se eu vou conseguir. Gente, o trajeto e o caminho quase que só tô tirando fotos. Eu filmei bem pouco, conversei bem pouco. É o que temos. Eu preciso me adaptar novamente. E agora eu vou descansar um pouquinho, 5 minutinhos, comer uma laranja. Afinal de contas, eu também coloquei como meta agora também dar uma limpada no corpo, diminuir o álcool, né? O vinhozinho à noite com queijo, embora aqui seja difícil, porque a França tem queijos e vinhos maravilhosos. Mas durante a caminhada agora, hoje eu comi uma laranja, agora eu vou comer mais uma. Vou ingerir bastante líquidos para ver se o meu corpo também melhora, volta ao normal. Então tá, gente. Bora, vou continuar logo e vou mostrando o que eu posto para vocês em forma de fotos. Tá bom? A peregrinação não é feita apenas de paisagens bonitas e momentos inesquecíveis. Muitas vezes, ela começa exatamente onde a expectativa termina. Começa no cansaço que não é só do corpo, nas dúvidas que surgem sem aviso, no silêncio interno que incomoda mais do que qualquer subida. Os maiores obstáculos quase nunca estão no terreno. Estão na mente. Estão nas perguntas que insistem em aparecer quando tudo parece calmo demais. No medo de não sentir nada. Na frustração por não viver algo incrível todos os dias. E tudo bem. A peregrinação não promete maravilhas constantes. Ela oferece a verdade. Peregrinar é caminhar mesmo quando a motivação não vem junto.
É aceitar que haverá dias comuns, pesados, confusos. É seguir sem respostas imediatas, confiando que o sentido não nasce no entusiasmo, mas na permanência, no passo dado apesar da dúvida. A peregrinação é isso. Não um obstáculo contínuo, mas um encontro sincero consigo mesmo. E, às vezes, a maior transformação acontece justamente quando nada parece extraordinário. E cá estou eu, encontrei um lugarzinho para sentar um pouquinho, para descansar os pés. E o caminho hoje está sendo ideal para quem faz tempo que não caminhou mais. Teve ao todo assim 3 subidas íngremes. O restante tudo retas e caminhos muito fáceis, embora tenha um pouquinho de lama, mas nada assim desesperador. Eu caminhei já 24 quilômetros, tenho ainda 7 quilômetros. Bora! Eu não filmei muito, não mostrei muito. Gente, a paisagem é muito bonita, mas é tudo muito repetitivo. É região agrícola, não tem nada plantado, ou se tem, tá muito baixinho, né? Bem rasteiro ainda. Não tem muita coisa para mostrar. Mas também foi bom porque eu pude estar para mim. E olha, tá sendo muito bom. Agora mesmo que faltam 7 quilômetros, acredito que em 2 horas eu consigo, porque eu tô bem lenta. Daí eu chego. Daí eu vou descansar para amanhã novamente. Mas ainda tem um trechinho e com certeza tem muita coisa ainda para mostrar para vocês. Bora, gente! Tô indo, não vou conversar muito, beleza? Depois de caminhar muito, estou vendo já a cidade do meu destino final para hoje, Lectoire. Eu estava escutando um monte de buzina e música de, sei lá, música instrumental. Está tendo uma manifestação dos agricultores na cidade. Jogaram, segundo o Rogério, jogaram esterco de vaca na cidade. Não sei como tá. Não sei se eu vou ver hoje isso, porque embora eu esteja vendo a cidade, são ainda 4 quilômetros, pouco menos de 1 hora. E acredito que eu vou direto para o motorhome e amanhã eu passo pela cidade. São esses momentos que muitos peregrinos se identificarão comigo. Depois de você caminhar mais de 30 quilômetros, primeiro dia, muito cansada, as pernas doendo, musculatura sofrendo, eu vejo a cidade. Ela está à minha frente, só que ela não chega nunca. É como se eu estivesse andando em uma esteira e eu não chego nunca nela. E eu percebo também que não é só a distância, é saber que ela está lá em cima. Só peregrinos conseguem entender talvez isso, de dizer, meu Deus, por que não começou? Por que sempre no final da caminhada a gente tem que ter uma subida pela frente? Não é possível. Acontece com vocês também, gente. Por muitas e muitas vezes, no final da minha caminhada, eu tenho uma subida. Ó, o telefone tocando, com certeza é o Rogério. Eles estão me esperando na igreja. E ele quer saber com certeza quanto tempo eu vou levar. Então eu vou subir para terminar o dia de hoje. Gente, eu vou me despedir de vocês aqui, porque assim que chegar lá, a Julinha com certeza tem um monte de coisa para contar, e eu vou curtir também em família. Com certeza eu vou mostrar a cidade para vocês, mas no próximo vídeo do segundo dia dessa caminhada. E é isso. Agradeço muito vocês por assistirem os vídeos.
Se gostaram, deixa um joinha. Eu fico toda contente. Ai, ai. E comentem, compartilhem. Se gostarem, claro, né? Gente, um abraço para vocês. Fui, tchau, buen camino, oltrea.